São Paulo ajusta últimos detalhes para fechar negócio de vez. Vamos falar sobre isso. Tem informação para a gente comentar também sobre São Paulo no mercado em busca de zagueiro. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Vamos começar o vídeo falando sobre ontem ainda, porque ontem teve treino aí. Ontem São Paulo começou a treinar em 2 períodos. Tá? O São Paulo está se preparando para a volta aí do Brasileirão. Esse meio São Paulo voltar a jogar, né? O Brasileirão em breve aí vai estar de volta. Em julho, o São Paulo começou ontem os trabalhos aí em 2 períodos, tá? Vamos lá. O São Paulo realizou 2 períodos de treinamento nesta terça-feira, de olho na partida contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O jogo deve acontecer no dia 13 de julho, né? Mas a CBF ainda não confirmou a data, mas né, dia 13 aí, dia 12, 13 é a data base ali que tem, né? Mas tem que esperar a CBF confirmar. No primeiro trabalho do dia, os jogadores realizaram um aquecimento sob o comando dos preparadores físicos. E em seguida, a comissão do Crespo comandou uma série de trabalhos de enfrentamentos. Os jogadores foram divididos de acordo com a posição em que atuam para duelos individuais e coletivos. Tá? Essas aí foram as atividades do primeiro período, tá? Que teve aí ontem. As atividades do segundo período foi, o período da tarde começou com exercícios de fundamentos técnicos. Na sequência, uma parte do grupo realizou trabalho de movimentações defensivas, enquanto a outra parte fez exercício de trocas de passes, cruzamentos, finalizações ao gol. Por fim, houve um novo trabalho de ataque contra defesa, tá bom? Foram as atividades, né, que o Crespo, junto com o elenco, os preparadores físicos comandaram aí, né, cara? Ontem, num CD da Barra Funda, ontem começou aí os trabalhos em 2 períodos, né? Um na manhã e o outro também aí na tarde, tá bom? O Lucas e o Ferreirinha, ainda em transição para o campo, não integraram essas atividades, tá? Então, o Lucas e o Ferreirinha se recuperaram já de lesões, já estão recuperados, mas na fase agora de transição. Eles estão fazendo alguns trabalhos específicos ainda, para só depois, né, eles aí integrarem ao elenco e começar a trabalhar já junto com todo mundo, tá? Por enquanto, eles não estão treinando. Quem está treinando é o Marcos Antônio, o Oscar Nezinho já estão 100%, já estão treinando. O Ferreirinha e o Lucas estão um passo um pouco atrás, mas em breve aí eles já estão de volta porque já estão recuperados. E o São Paulo volta, né, a treinar hoje, nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, dando continuidade aí a essa preparação para a volta do Campeonato Brasileiro, tá bom? Enfim, ontem a gente teve também o São Paulo anunciando de forma oficial a permanência aí do Marcos Antônio, né, que a gente já comentou sobre isso tem muito tempo já, mas só ontem que o São Paulo foi anunciar de forma oficial. O São Paulo anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do volante Marcos Antônio por mais uma temporada com opção de compra. Como todo mundo sabe, né, o jogador pertence à Lazio da Itália, estava inicialmente emprestado até o dia 30 de junho. E agora teve o seu vínculo renovado com o São Paulo até a mesma data, né? Mesmo 30 de junho, só que 2026, né? Aí depois vai ter uma opção de compra aí para o São Paulo poder comprar ele. E o Marcos Antônio, né, deu entrevista para SPFC Play e falou sobre essa continuidade dele, nessa renovação com o São Paulo. Ele falou o seguinte, abre aspas: estou muito feliz de poder continuar aqui. Desde o primeiro dia que eu cheguei, fui muito bem recebido por todos. Isso me deu uma confiança para poder trabalhar e demonstrar o que eu sei de melhor. Isso foi muito importante para mim e para minha adaptação. Quero continuar ajudando da melhor forma, fecha aspas aí para o Marcos Antônio, né, falando sobre a sua renovação, a sua permanência no São Paulo agora de contrato renovado, né, contrato de empréstimo por mais um até o dia 30 de junho de 2026, e depois, bora ver aí, né, se vai ser comprado ou não, né, como o Gé botou aqui, tem uma opção de compra, tá, o empréstimo com uma opção aí de compra que tem no contrato aí, né, do São Paulo, né, e junto aí ao Marcos Antônio, tá? A UGE por aqui, ó, o Marcos Antônio vai ser peça importante para o Hernan Crespo, que foi anunciado na última quarta-feira, como novo técnico do São Paulo. O Arnaldo Ribeiro trouxe informação de que quando o São Paulo voltar a jogar aí pelo Brasileiro, né, que vai ser já em breve em julho, o Marcos Antônio, tá, já vai voltar aí como titular, fazendo dupla com o Alisson, tá? Porque, se vocês não vão lembrar, a gente terminou aí os últimos jogos, né, cara, com o Pablo Maia de volta, né, tava oscilando, né, fez alguns jogos bem ruins, né, vamos falar a verdade aqui, e o Arnaldo Ribeiro falou que, cara, quando o São Paulo voltar a jogar, Pablo Maia volta para banco,
tá? Ele que vai ser titular nos últimos jogos, mas ele volta pro banco aí, porque o Marcos Antônio e o Alisson vai ser a dupla de volantes do São Paulo. Óbvio que tem muito treino ainda até o jogo, né? Mas o Arnaldo Ribeiro é muito bem informado, né? Sobre escalação, sobre quem vai jogar, quem não vai. Falta muito tempo ainda, tem muito treino, né, cara? Tem alguns dias aí até o São Paulo voltar a jogar, mas uma informação importante que trouxe o Arnaldo Ribeiro de que o Marcos Antônio já volta aí como titular, né? Então, isso quer dizer que ele tá agradando e muito o Crespo nos treinos, né? Porque o Marcos Antônio já voltou de lesão, ele é um dos recuperados de lesão que já estão treinando, né? Coisa que não acontece com o Lucas e nem com o Ferreirinha ainda, tá bom? Enfim, uma pena, né, cara, que ele se machucou no melhor momento dele pelo São Paulo, entendeu? O melhor momento dele pelo São Paulo foi quando ele se machucou, que se não me engano foi contra o Grêmio, se não tô falando que ele se machucou no comecinho do jogo, né? E, né, cara, teve essa pausa agora, ele tava se recuperando de lesão, é torcer pra ele voltar aquele mesmo futebol que ele vinha jogando, né? Porque, pô, o cara tá na melhor fase dele pelo clube, aí vai e se machuca, aí realmente é bastante complicado, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora. Se a gente for sobre o Marcos Antônio, que ficou aí no São Paulo, já tá com o contrato renovado, bora falar sobre quem tá bem perto aí de deixar o São Paulo, que é o Matheus Alves. Tá a informação do Globoesporte.com. O São Paulo ainda discute com o CSKA da Rússia algumas cláusulas sobre a provável venda do meia Matheus Alves, tá? Então, tem algumas questões aí no contrato para serem resolvidas para o Matheus Alves deixar o São Paulo, né? Acho que, sei lá, tem uma semana, duas, né? Já que isso é informação que ele estava muito perto de ser o novo jogador do CSKA, só que o martelo não foi batido até agora porque ele tem alguns ajustes finais aí para o São Paulo poder acertar, tá bom? O negócio está em um estágio avançado e deve ser concluído até o fim desta semana, mas há alguns detalhes a serem resolvidos, tá? Então, não está 100% fechado, está encaminhado, é provável o negócio, deve acontecer, está em estágio avançado, mas ainda tem alguns pontos aí a ajustar. O Matheus Alves se tornou alvo do CSKA nos últimos meses. Os russos chegaram a fazer uma chamada de vídeo com o meio-campista antes de formalizar uma proposta para o São Paulo. Esse aqui a gente também, né, para quem acompanha aqui, a gente também comentou sobre isso, né, que teve uma chamada de vídeo aí do CSKA, né, com o Matheus Alves. Só depois, né, que eles enviaram a proposta aí para o São Paulo. O valor vai ser próximo, tá? O valor será próximo a 6 milhões de euros, que daí, né, em torno de 37, né, quase 38 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador, tá? Lembrando que o São Paulo tem 90%, então é 37, 38 milhões e 90% desse valor é para o São Paulo. Os outros 10% é do próprio Matheus Alves, tá? Então a gente não vai ganhar nem o valor total que foi dessa venda aí que está encaminhada, né? Tem que esperar acertar os últimos detalhes aí para poder sacramentar esse acordo. Já dei minha opinião aqui sobre isso, tá? Achei que o valor da venda é uma vergonha, tá? Vergonhou 6 milhões de euros e você não vai ficar nem com o valor todo porque só tem 90, né? Só, né? Normal, a gente sabe que é normal, os jogadores têm uma porcentagem, os empresários, né? Mas a questão é que o valor é muito baixo e ainda não vão ficar com tudo porque o jogador tem direito a 10%, tá? Aí tem um ponto aqui, ó. O clube ainda tenta ter um ganho maior no lucro de uma negociação futura envolvendo o meio-campista. O clube ainda tenta ter um ganho maior no lucro de uma venda. Então, vamos lá. O negócio que o Gé botou aqui é 6 milhões de euros por 100%, né? Então, o São Paulo, né, algumas das cláusulas aí, né, a gente pode interpretar dessa forma que uma das questões que está sendo resolvida ainda é o São Paulo manter a porcentagem, né? Porque o valor seria por 100%, mas não está fechado ainda. Então pode ser que o São Paulo consiga aí, né, cara, manter, né, 10, 15, 20%, acho improvável aí, mas tentar manter uma porcentagem para ter, né, cara, se ele for pro CSKA, for bem, for vendido futuramente, São Paulo tendo a porcentagem dos direitos econômicos. Isso se o São Paulo conseguir aí, né, cara, conseguir essa porcentagem, porque como já botou aqui, os moldes do negócio é 6 milhões de euros por 100%, né? Mas não está fechado ainda, pode ser que a gente tenha aí algumas mudanças até lá, né? Enfim, aí um ponto que o GE traz aqui que eu acho curioso. Nos últimos meses, o São Paulo tinha avisado aos empresários do jogador que esperava uma proposta mínima de 10 milhões de euros, que dá cerca de 63 bilhões de reais. Mas o clube russo apresentou uma oferta de um valor inferior, né? Então é isso, ó. O Matheus Alves, empresário do Matheus Alves, a gente espera uma proposta de no mínimo 10 de euros, né?
Aí o CSKA vai lá, oferece 6 e o São Paulo aceita, né? É impressionante aí a diretoria do São Paulo, né? Uma informação importante também, que é importante a gente comentar. O São Paulo tá treinando, só que o Matheus Alves não tá bom? Porque já tá aí, né, cara, já ajustando as coisas e se preparando para poder ir embora. O Matheus Alves não tem treinado com os companheiros no CT da Barra Funda. O jogador foi liberado pelo São Paulo e aguarda o desfecho de uma venda na sua casa com a sua família. Então ele nem treinando tá, ele nem se reapresentou, tá? Ele estava de férias, né, como todo mundo, né? Na verdade a gente jogou alguns jogos no Sub-20 de São Paulo, né? Mas estava no período de férias, jogou alguns jogos na base e nem voltou a treinar com o time principal porque ele já foi liberado. Então tem que acontecer uma reviravolta muito grande aí para ele não ser vendido, tanto que ele nem tá treinando mais com o time, né? Por exemplo, o Crespo nem treinou ele ainda, não é capaz do Crespo nem ter visto ele, entendeu? Então tá em fase de ajustes finais aí para ter esse desfecho final da venda do Matheus Alves, né? Enfim, o que fica ainda é alguns detalhes que o Gia colocou e que o São Paulo ainda tenta, né, manter uma porcentagem aí para ficar com a parte dos direitos dele, né? E quem sabe ganhar mais dinheiro na venda futura, né? Sobre o Matheus Alves, eu acho que é isso aí, né? Já dei minha opinião sobre isso, cara. Já achei tudo muito ruim, né? O valor muito baixo, por 100% dos direitos dele, né? Esses 6 milhões de euros, né? Por enquanto, né? Pode ser que mude aí, então. Achei tudo muito ruim, realmente. Ah, Gabriel, o São Paulo tem que vender, a gente sabe que tem que vender, mas, cara, o fato de precisar vender, né? Para bater as metas do orçamento, não faz a venda ser ruim, né? E várias, né? O fato de São Paulo precisar vender não faz a venda do William Gomes ser boa, né? O fato de vender não faz a venda do Ângelo ser boa, né? Por 5 milhões de euros. Precisar vender não faz esse negócio do Matheus Alves ser bom com o CSK, né, cara? São negócios aí ruins que no final de tudo, né, não vai mudar em nada a vida do São Paulo, né, cara? Vai bater a meta de venda aí, a gente espera que bate, né? Que bata essa meta de venda aí, mas não vai ser nada que vai mudar aí a realidade do São Paulo, né? Enfim, vamos falar agora aí sobre o Gustavo Medina, tá? Porque aí a gente teve aí ontem a confirmação, não ontem, nos últimos dias já a confirmação da saída do Juan, né? Voltou já pro Sassuolo da Itália, que é o clube que detém o direito de ser econômico do jogador. E já há algum tempo, né, já vem saindo muita informação sobre o Gustavo Medina, que é zagueiro da Ferroviária, né? Que o São Paulo tá interessado, que ele é o plano B, né? O blog do São Paulo trouxe informação, o Alex Oliveira também trouxe. Só que o André Hernan trouxe a seguinte informação. Chance zero, tá? Informação do André Hernan. Chance zero foi a frase que eu ouvi sobre Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária, no São Paulo. Então, segundo o André Hernan, não tem nenhuma chance disso acontecer. Né? Porque o Alexandre Vieira vinha dando informação sobre isso, o blog do São Paulo também, e agora o André Hernan chegou com a informação sendo radical. Chance zero. Né? Ele tem 23 anos aí, um jogador jovem da Ferroviária e que já tem algumas semanas, algum mês talvez já, né? Até mais tempo que isso, de que ele já vem sendo especulado no São Paulo, que é uma possibilidade ali, né? Que não é um jogador tão caro, o Gustavo Medina, mas a gente teve a confirmação aí do Juan e ontem saiu essa informação também de que é chance zero segundo o André Hernan, né? Enfim, sobre o Gustavo Medina eu já falei em outros vídeos, né, cara? Eu não conheço o jogador porque eu não acompanho os jogos da Ferroviária, então não tem como eu dar uma opinião sobre um jogador que eu não vejo os jogos, né? É um jogador jovem, pode ser, né, um jogador jovem aí que venha para São Paulo, que exploda, né, cara? Vira um grande jogador, ele tem idade para isso aí, mas não dá para dar uma opinião sobre o jogador que eu não conheço. Vamos aguardar aí. Aí foi no zagueiro, né, que a gente comentou por cima sobre o Juan. O Juan ontem, né, fez um post lá se despedindo do São Paulo, né, que vai voltar aí pro Sassuolo. Já comentamos aqui que São Paulo não conseguiu fechar um acordo com o Sassuolo e que ele iria embora mesmo, né? E ele botou aqui nas redes sociais, né, meio que confirmando alguns pontos que tinham saído de informação. Olha só. Voltei a sorrir dentro de campo. Isso não tem preço. Minha vontade era de continuar vestindo essa camisa, mas nem sempre as decisões estão nas nossas mãos, tá? Então, ele falou que queria continuar e que as decisões nem sempre estão nas nossas mãos. Então ele confirma todas as informações que saiu de que o staff dele, né, cara, estavam fazendo força aí, né, pro Sassuolo liberar ele aí por empréstimo, né, por mais um tempo no São Paulo, para ele ficar, mas acabou não acontecendo, ele se despediu aí do São Paulo. Também já dei minha opinião sobre ele, acho ele bom zagueiro, ainda mais imagino uma rotação de elenco, né? Não acho que ele tem que ser titular, porque os titulares são melhores que ele, né, Arboleda, Alan Franco aí e tal, mas acho que pensando numa rotação de elenco, né, pensando que ele vai ser um reserva, que tem 3 competições, né, que todo mundo ali vai jogar, eu acho ele uma boa opção. Mas, né, ele é um jogador caro e o São Paulo não conseguiu estender o empréstimo dele aí para ele ficar
no tricolor, né? Então, boa sorte aí pra ele. Gosto dele, queria que ele ficasse, mas não ficou. Boa sorte aí pro Juan Tressoldi, né? Lá no Sassuolo. Se é que ele vai ficar lá, né? Até porque tinha alguns times brasileiros interessados aí no Juan, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaz, e bora falar aí sobre Liga, tá? Isso mesmo, informação do Estadão. A Liga Brasileira de Futebol está próxima de ser criada, com documentos de análise pelos executivos da Libra e da Liga Forte União. A partir de 2027, os 40 clubes da Série A e B assumirão a administração do Campeonato Brasileiro, que antes era gerido pela CBF. É ainda no caso, né? A Liga também vai ser responsável pela arbitragem, tá? Com o apoio da CBF, e planeja criar um fundo para investir em tecnologia e pessoal. O calendário prevê redução dos estaduais, tá? Foi informação que o Estadão trouxe ontem à noite, tá, rapaziada? Que já está em fase de documentação aí, né, de análise, né, da Libra e da Liga Forte União, né, e parece que vai acontecer, esse negócio de liga, que já tem esse papo aí já há muito, muito tempo, só que nunca vai pra frente, porque, né, cara, esse negócio de liga, quem vai tomar conta é os clubes, e a gente sabe que os clubes, cara, né, as diretorias aí, eles estão sempre interessados em si próprio, né, o São Paulo é interessado nele, o Flamengo é interessado nele, o Corinthians é interessado nele, todo mundo ali, meu, quer ganhar mais, ninguém quer fazer uma liga, se livrar da CBF, né? Não, os caras querem ganhar mais, irmão. O que for ali confortável para cada time ganhar mais, irmão, é o que os caras querem, né? Os caras estão preocupados no futebol brasileiro, né? E agora eles estão dando toda essa informação aí, né? Que talvez, né? Não vamos confirmar porque a gente sabe muito bem como é que acontece essas coisas aí, mas parece, né? Que tá próximo de acontecer a liga, né? Ainda acho algo difícil, mas vamos aguardar mais informações aí sobre essa situação envolvendo a liga, né? Vamos aguardar aí, belezinha, meu querido? Se você quer novo no canal, se inscreve. Caso não for inscrito, deixa o like. Valeu, tamo junto. E saudações tricolores.